Boa tarde, meus queridos irmãos. Estamos aqui para mais um estudo bíblico, né? E o estudo de hoje é sobre o batismo. É sobre a forma e a fórmula do verdadeiro batismo bíblico. Há uns tempo atrás, um ano atrás, eu lancei um estudo aí sobre o batismo bíblico. E agora resolvi fazer esse estudo novamente, agora de uma forma mais detalhada. E graças ao Eterno, estamos deixando aqui nossas gravações melhores. Estamos tentando melhorar mais, né? Você pode ver, temos aqui uma imagem atrás que reflete sobre o batismo. E cada dia mais a gente está melhorando nossos estudos para apoio no canal, para as pessoas poderem compartilhar, né? E quero aí a ajuda dos irmãos para que eles se inscrevam no nosso canal e compartilhem os nossos estudos. Então vamos para o nosso estudo de hoje, que tem por tema a forma e a fórmula do verdadeiro batismo bíblico, né? Aqui vamos para aprender qual é a forma e a verdadeira fórmula de como se batizar, né? Isso tudo baseado nas Escrituras Sagradas. Temos aqui a introdução, que diz o seguinte: a mensagem deste estudo visa esclarecer, à luz das Escrituras Sagradas, a verdadeira forma e fórmula de batismo. E para melhor compreensão deste tema e discernimento do amigo leitor, usaremos um método simples e eficaz: perguntas e respostas. Então, vamos usar aqui perguntas e respostas. Vai ser um estudo de maneira eficaz, uma maneira simples, para que você, amigo leitor, amigo estudante, possa compreender este estudo. O batismo, ele é uma doutrina bíblica? É uma pergunta. A resposta está lá em Hebreus, capítulo 6, versículo 2 e 3, que diz o seguinte: a doutrina dos batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos se Deus o permitir. Então vemos aqui, irmãos, em Hebreus, que o batismo, ele é uma doutrina bíblica. Ele é uma doutrina não somente pregada pelos discípulos, mas também posta em prática. Eles não somente pregaram, mas utilizaram desta doutrina, né? Então vemos aqui a resposta, está lá em Hebreus capítulo 6, versículo 2 e 3. Vamos para a próxima pergunta. Qual regra bíblica deve ser obedecida para estabelecer uma doutrina? A Bíblia, ela nos dá uma regra para poder estabelecermos uma doutrina. Nenhuma doutrina bíblica ela deve ser estabelecida sem essa regra. E a regra está lá em Isaías 28, 10, que diz o seguinte: porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Entendeu, irmão? Então a regra para se estabelecer uma doutrina é mandamento sobre mandamento. É uma regra um pouco aqui e um pouco ali. Não é pegar somente um texto isolado e fazer desse texto uma doutrina bíblica, mas usar esta regra. Então, esta é a regra utilizada e é a regra que vamos utilizar aqui neste estudo para mostrar a verdadeira forma e fórmula do verdadeiro batismo bíblico. Que método utilizava Jesus para explicar as Escrituras? Veja só interessante. Está lá em Lucas 24, versículo 27. Capítulo 24, versículo 27. Diz o seguinte: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. Entendeu, irmãos? Então, Jesus, o próprio Messias, ele utilizava dessa regra. Ele começava ali pelo Velho Testamento, pela Torá, né? Que começando por Moisés, ele está se referindo aos 5 primeiros livros das Escrituras, que é chamado de a Torá. E também pelos profetas. Então ele não pegava só um texto isolado para falar de si, para falar da sua vinda, de como ele era o Messias. Não, mas ele pegava ali toda a Escritura, todo o Velho Testamento, que até então não tinha o Novo Testamento. Então ele se utilizava de todo o Velho Testamento. E é esta regra que estamos usando e vamos usar neste estudo. Outra pergunta: a que Jesus comparou o batismo?
Está lá em João, capítulo 3, versículo 3, que diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus comparou ali o batismo como um nascimento. Né? A sua comparação foi com o nascimento. Quando você se batiza, você está nascendo de novo. Porque você está ali se transformando numa nova criatura. Né? Ali todos os seus pecados são apagados. Todo o seu passado é deixado para trás, esquecido. Deus, então, leva em conta, a partir daquele momento que você passou a crer e passou a se batizar, a se tornar uma nova criatura. Então, o batismo, Jesus comparou como um nascimento. Então, foi essa uma das coisas que também ali Nicodemos não conseguiu compreender, mas que Jesus explicou para ele, né, com o que significava o batismo. A que se comparava? Que é um novo nascimento, onde a pessoa se torna uma nova criatura. Segundo as Escrituras, qual a forma do verdadeiro batismo? Aqui nesta pergunta, vamos ver aqui, né, com a resposta, vamos ver qual a verdadeira forma do verdadeiro batismo. Está lá em Mateus 3,16, que diz o seguinte: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. Então vemos aqui Jesus saindo da água. Saindo da água. Vamos ver aqui essa observação. Embora o Messias não tivesse cometido nenhum pecado, foi batizado nas águas no Rio Jordão, por imersão, para nos dar exemplo. E segundo Jesus, o batismo realizado por João Batista era do céu. Então a verdadeira forma de batismo é por imersão. É você entrar na água e ser emergido. Né? Você mergulhar na água, ser emergido e ali levantar da água. Não é somente como se vê hoje, né, aquele batismo jogando água na cabeça por aspersão. Não. Você pode ver que no livro de Atos, no batismo do próprio Jesus, o primeiro a ser batizado, nos deixando este exemplo, vê ele saindo da água. Então vemos que o batismo é por imersão. Essa é a verdadeira forma. A verdadeira forma de batismo é por imersão e não por aspersão. Vamos seguir com o estudo. Segundo as Escrituras, qual a fórmula do verdadeiro batismo? Agora, já que nós sabemos qual a verdadeira forma, agora nós vamos ver qual a verdadeira fórmula. O modo, né? A verdadeira fórmula de batizar. Está lá em Lucas 24, 47. Lucas capítulo 24, versículo 27. Diz o seguinte: e em seu nome se pregasse arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Também está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18, que diz o seguinte: e disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, meus irmãos, vemos aqui em Lucas 24, 47, diz: em seu nome se pregasse arrependimento e remissão de pecados. Qual o ato cerimonial que nós conhecemos hoje que tem o arrependimento, que envolve o arrependimento e remissão de pecado? Unicamente, meus irmãos, o batismo. O batismo é uma das cerimônias que leva esses dois itens, que é você se arrepender, e depois desse arrependimento você vai ser batizado para a remissão dos vossos pecados. E Lucas 24, 47 diz que é em seu nome. Em nome de quem? Em nome do Messias. Né? Em nome de Jesus. Marcos 16, capítulo 16, versículo 15 e 18, fala a mesma coisa. Manda, ide por todo mundo. Quem crê e foi batizado será salvo.
Crê em quê, irmãos? Crê que Jesus era o Messias. Então, a partir do momento que se cria que Jesus era o Messias, então a pessoa era batizada. Batizada em seu nome. Mas não era somente o batismo que era em seu nome, mas também expulsar demônios, né? E outras coisas mais que vamos ver mais na frente. Então, estes dois livros, esses dois capítulos, mostram claramente que o batismo está relacionado ao nome do Messias. E que ele deve ser feito no nome do Messias para remissão dos pecados. Então, a verdadeira fórmula de batismo tem que ser em nome de Jesus, em nome do Messias. Então, temos aqui a verdadeira fórmula de batismo. Vamos seguir em frente ao nosso estudo. Várias coisas feitas pelo discípulo em nome de Jesus. Olha só o que as Escrituras mostram, irmãos. Coisas que foram feitas pelos discípulos em nome de Jesus. Os cultos é em nome de Jesus, está lá em Mateus, capítulo 18, versículo 20. Expulsar demônios é em nome de Jesus, Marcos, capítulo 9, versículo 38. Obras de caridade devem ser feitas em nome de Jesus, Marcos 9, capítulo 9, versículo 41. A pregação do Evangelho também deve ser em nome de Jesus. Está lá em Lucas 24, versículo 47. Pedido de oração. Pedido em oração. João 14, 14. Curas. Atos, capítulo 3, versículo 6. Todas essas coisas, irmãos, vocês podem conferir nesses capítulos, nesses versos, que vocês vão ver que foram feitas unicamente no nome de Jesus. Então vemos que a fórmula batismal do verdadeiro batismo é em nome de Jesus, assim também como a cura, como expulsar demônio e muitas outras coisas. Todas essas coisas foram ditas e provadas ali em Lucas 24, 47 e em Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. Então, irmãos, tudo deve ser feito unicamente em nome de Jesus. E eu tenho mais um verso aqui para falar para os irmãos, que eu não citei aqui. Está lá em Colossenses, né? Capítulo 3, versículo 17. Que diz que tudo que deve ser feito, seja por palavras ou por obras, tem que ser em nome de Jesus. E o batismo, irmãos, ele envolve essas coisas. O batismo ele é feito através de palavras, onde você cita ali algumas palavras na hora do batismo. E é feito por obra, que é a ação do emergir, né? A forma do batismo, a verdadeira forma que é o emergir, é o ato. E a fórmula são as palavras. Então você vê ali palavras e obras. Quer dizer, palavras e ações. Em Colossenses 3,17 diz que deve ser feito essas coisas unicamente em nome de Jesus. Qual a única fórmula verdadeira usada pela igreja primitiva? Olha só, irmão. Qual foi a fórmula usada pela igreja primitiva? Vamos ver aqui. Está lá em Atos 2,38, que diz o seguinte. E disse-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Também está lá em Atos, capítulo 8, versículo 16, que diz o seguinte, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome de Jesus. Lá em Atos 10, capítulo 10, versículo 48, diz o seguinte, e mandou que fossem batizados em nome de Jesus, então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Também está lá em Atos, capítulo 19, versículo 5, que diz o seguinte, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então, irmão, vemos aqui 4 batismos mencionados ali no livro de Atos. E todos eles foram unicamente em nome de Jesus. Com a fórmula usada pelos discípulos, que está lá registrado em Lucas, capítulo 24, versículo 47, também está em Marcos 16. Então, como o mestre mandou, os discípulos aqui obedecerem. Não somente os discípulos, como também o apóstolo Paulo, né? Vemos aqui o apóstolo Paulo que foi ali muitos anos, ali alguns anos na frente, ali depois que o Messias subiu ao céu, né? E ele obedeceu esta ordem do mestre, que era pregar o evangelho e batizar em seu nome. Então vemos
aqui a igreja primitiva usando esta fórmula dita por Jesus lá em Lucas 24, versículo 47. Vamos seguir em frente. Ananias, o profeta de Deus, recomendou que Paulo recebesse o batismo em nome de quem? Em nome de quem, irmãos, Ananias mandou que o apóstolo Paulo fosse batizado? Está lá em Atos, capítulo 22, versículo 16, que diz o seguinte: E agora, por que te detém? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, irmão, o texto aqui diz claramente que o próprio apóstolo Paulo foi batizado no nome de Jesus, no nome do Messias. Então, é por este motivo que lá em Atos 19, verso 5, o apóstolo Paulo batizou em nome de Jesus, porque foi essa fórmula que ele foi batizado. Então, não tem como você for batizado de uma forma e você ensinar de outra forma. Assim como o apóstolo Paulo foi batizado, assim ele passou a batizar as pessoas. E a comprovação disso que eu falei agora há pouco está aqui, nesta pergunta. Em nome de quem o apóstolo Paulo batizava os crentes? Então vem a lógica, irmãos. Se o apóstolo Paulo foi batizado em nome do Senhor, em nome de Jesus, né? Porque diz assim, alguns dizem assim, mas lá está dizendo que é em nome do Senhor, alguns versículos dizem que é em nome de Jesus. Aí eu me pergunto, irmãos, o batismo, ele tem que ser feito no nome. Eu lhe pergunto, Senhor é nome? Claro que não. Mas o texto diz em nome do Senhor. E quem era esse Senhor? Era o Messias, era Jesus. Então claramente foi em nome de Jesus. Não foi você chegar lá e te batiza em nome do Senhor. Não. O relato bíblico diz que foi em nome do Senhor. E esse Senhor, ele tem um nome. Qual o seu nome? Jesus. Né? Então, esses crentes aqui também foram batizados como o apóstolo Paulo foi batizado. Está lá em Atos 19, verso 4 e 5. Diz o seguinte: Mas Paulo disse, certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo que o povo cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Então vemos aqui o apóstolo Paulo batizando da mesma forma que ele foi batizado. Próxima pergunta. Em nome de quem os crentes de Corinto foram batizados? Veja só, Paulo aqui novamente, né? Falando aqui em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 14, 5, né? Versículo 13, 14 e 15. Diz o seguinte: Está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou foste vós batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus porque nenhum de vós batizei, senão Crispo e Gaio, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Olha só, irmãos. Observe essa nota aqui. Jesus foi o único crucificado pelos crentes de Corinto. E no seu nome foram batizados. Porque a menos que eles tivessem sido batizados em nome de Jesus, o argumento do apóstolo Paulo não deixaria, o argumento do apóstolo Paulo deixaria de ter qualquer significado. Por quê? Paulo está dizendo aqui que Cristo não está dividido. E não foi ele que morreu crucificado por eles. E muito menos foram batizados no nome dele. Então, se eles não foram crucificados por Paulo e não foram batizados no nome de Paulo, então quem foi que foi crucificado pelos crentes de Corinto? Jesus. Então, quem foi batizado? Em nome de quem os crentes de Corinto foram batizados? Claro que em nome de Jesus. Porque se não fosse em nome de Jesus, o argumento de Paulo ali não teria sentido. Porque ele argumentou que ninguém ali tinha sido batizado no nome dele. Né? Então, se não foi no nome dele, foi no nome de quem? No nome de Jesus. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo não somente batizava, como foi batizado no nome de Jesus. Por quem o apóstolo Paulo foi instruído a pregar e batizar em nome de Jesus? Nós vemos lá que os discípulos, em Lucas 24, versículo 17, e Marcos 16, versículo 13 até o 15,
no versículo 15 até o 18, Jesus instruiu que eles batizassem em seu nome. Só que ali não tinha, o apóstolo Paulo ainda não estava convertido ali. Mas o próprio Jesus instruiu Paulo nessa pregação, na pregação do evangelho em seu nome e também batizar em seu nome. Vamos lá. Por que o apóstolo Paulo foi instruído a pregar e batizar em nome de Jesus? Está lá Gálatas capítulo 1, versículo 12, que diz o seguinte: mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo a os homens, porque não recebi e nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus. Então, se Paulo pregava em nome de Jesus, se Paulo batizava em nome de Jesus, ele aprendeu de quem? Aprendeu do próprio Jesus. Porque foi o próprio Jesus, no caminho lá, quando ele foi naquele caminho que ele foi prender os irmãos ali da igreja primitiva, que Jesus então se apresentou a ele. Então ele foi instruído a pregar o evangelho e a batizar unicamente no seu nome. Quantas coisas, segundo a Escritura, devemos fazer em nome de Jesus? Está aqui o texto que eu me referi naquele momento, irmãos, que eu não tinha colocado naquele slide, mas está neste daqui. Quantas coisas, segundo a Escritura, devemos fazer em nome de Jesus? Quantas coisas, irmãos? Está lá em Colossenses, capítulo 3, versículo 17, que diz o seguinte: e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então, irmão, tudo. O que é tudo? É tudo, irmãos. Não tem exceção. Quando você diz tudo, não tem exceção. E que seja por palavras e por obras. O batismo é algo que envolve palavras. É algo que envolve a obra. Ou seja, a ação. Está relacionado aqui, obras está relacionado à ação. Então, o batismo ele tem palavras e tem ação. E esse batismo tem que ser em nome de Jesus. Porque o texto de Colossenses 3, capítulo 3, versículo 17 diz isso. Aqui é o próprio apóstolo Paulo novamente falando aquilo que ele não somente foi instruído, mas que fazia, que era a pregação do evangelho e os batismos em nome de Jesus. De quem somos revestidos ao sermos batizados? Ao sermos batizados, irmãos, de quem somos revestidos? Gálatas, capítulo 3, versículo 27. Diz o seguinte: porque todos quantos fortes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Então, irmãos, se somos batizados em nome de Jesus, somos revestidos dele. Se somos batizados em nome de Jesus, claramente nos revestimos dele. Porque ao fazermos isso, estamos não somente ali morrendo para o mundo com Cristo, mas ressuscitando novamente com Cristo. Então, todo ato, toda cerimônia do batismo tem que envolver unicamente o nome de Jesus. Assim como falou em Colossenses 3,17. Assim como falou em Lucas 24, 47. Assim como falou Marcos capítulo 16, versículo 15 a 18. E aqui, Gálatas 3,27 está dizendo a mesma coisa, que quando nos batizamos em nome de Jesus, estamos nos revestindo de Jesus. Veja essa imagem. A imagem ao lado fica para a nossa reflexão do que já estudamos até aqui. Responda se for capaz. Expulsar demônios em nome de Jesus. Fazer curas em nome de Jesus. A oração em nome de Jesus. Então, irmão, se expulsar demônio em nome de Jesus. Curar em nome de Jesus. Você fazer uma oração ali e terminar em nome de Jesus. E todas as outras coisas é unicamente em nome de Jesus. Então, por que que o batismo tem que ser diferente? Por que que tem que ser em nome de outros? Por que que tem que envolver mais de um nome? Mais de uma pessoa? Fica, irmãos, aí essa pergunta para a vossa reflexão.
E a esta altura, o amigo leitor deve estar se perguntando: mas como fica Mateus 28:19, que diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Então, irmão, fica a questão: como é que fica Mateus 28:19? Porque lá não diz que deve ser batizar em nome de Jesus, unicamente em nome de Jesus. Lá diz para batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim envolvendo três pessoas, três supostas pessoas, né, que formam uma trindade. Então fica essa pergunta, fica essa contradição. Mas aqui, irmãos, nós vamos ver por que dessa contradição. Porque até aqui nós vimos que o batismo é em nome de Jesus. Vimos a igreja primitiva batizando em nome de Jesus. A ordem para se batizar em nome de Jesus. Outras coisas sendo feitas em nome de Jesus. Não vimos nenhum batismo, nenhuma cura sendo feita em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, por que esse texto? Para obtermos a resposta a esta pergunta, basta considerarmos alguns aspectos. Vamos ver alguns aspectos para considerar sobre Mateus 28:19. O primeiro aspecto, olha o que diz. O primeiro aspecto a ser considerado. Nenhuma doutrina deve ser fundamentada em um único versículo. Isto é contrário à hermenêutica e orientação bíblica que diz, Isaías 28:10, porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Né? Então, nenhuma doutrina, como já foi dito, nenhuma doutrina deve ser feita, fundamentada em um único verso. E se o irmão leitor não sabe, se você ainda não sabe, Mateus 28:19 é o único verso que fala batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É a única fórmula, né? Mas não tem a forma. Ou seja, lá está dizendo para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas não se vê a igreja primitiva fazendo o batismo desta forma. Se alguém lhe perguntar, me dê um texto onde alguém foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você vai procurar em toda a Bíblia e não vai achar. Então, este batismo, esta fórmula de batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é o único texto que existe para esta fórmula. Então, não devemos criar uma doutrina baseada apenas em um único texto. Né? Vamos para a segunda consideração. Segundo aspecto. Né? Segundo aspecto a ser considerado. Não há qualquer registro ou evidência nas Escrituras que provem que a igreja primitiva tenha utilizado esta forma batismal uma única vez. Todos os batismos foram em nome de Jesus. Então, irmão, não existe no Novo Testamento um único texto que diga que os discípulos ou o próprio apóstolo Paulo utilizou esta forma. Não tem. Você pode procurar, o texto não existe. Mas todos os batismos foram em nome de Jesus. Segundo aspecto a ser considerado. Se o texto da forma que está escrito fosse legítimo, estaríamos diante de uma tremenda contradição. Afinal, em todo o Novo Testamento, nos é dito que a igreja cristã batizava somente em nome do Senhor Jesus. Então, se o texto for legítimo, for original, então aqui nós temos uma contradição. Por quê? Porque os discípulos e o próprio apóstolo Paulo só batizavam em nome de Jesus. Mas não é isso. Né? Vamos ver mais na frente. Vamos ver o quarto aspecto. Se de fato Jesus tivesse recomendado os apóstolos a batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, certamente teriam obedecido. E se eles tivessem sido os primeiros a desobedecer a ordem do Mestre, como poderiam crer nos testemunhos dele? Além do mais, o céu estaria fechado para eles. Afinal, o céu não é lugar para desobediente, mas pelo contrário. Eles foram obedientes e Jesus garantiu que quando se assentasse no trono, quando se assentasse no trono da sua glória, eles também se assentariam sobre 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Então, irmãos, se de fato Jesus tivesse mandado eles batizarem, né, eles seriam os primeiros a obedecer. Por quê? Porque eles foram os primeiros a ouvir. Se eles foram os primeiros a ouvir as instruções do mestre, claro que eles seriam os primeiros a fazerem tal prática. Mas se eles fossem desobedientes,
claro que o céu estaria fechado para eles. Mas pelo contrário, irmãos, eles foram obedientes. Obedientes a que fórmula? A fórmula que está lá em Lucas 24, versículo 47. Então, como Jesus pode mandar eles fazerem uma coisa e eles fazerem outra? Porque não encontramos nenhuma evidência dos discípulos ali batizando nesta fórmula. Então, se eles foram desobedientes, o céu estaria fechado para eles. Mas não está. Por quê? Porque eles foram obedientes. Então, vemos aí, irmão, algo contraditório neste texto. E vamos ver mais na frente por que essa contradição. O quinto aspecto a ser considerado. O texto de Mateus, das formas que está escrito, não coaduna com o público-alvo do livro de Mateus, os judeus, por serem monoteístas. Monoteísmo quer dizer a doutrina religiosa que defende a existência de um único Deus. Então, irmãos, como é que os judeus, crendo ali um único Deus, né? E alguns esperando ali o Messias, aí chega um grupo de pessoas dizendo que não, que o batismo tinha que ser no nome de 3 pessoas, no nome de uma trindade. Ali um Deus composto de 3 pessoas, um Deus que não é um ser só, mas um ser composto. Então, irmão, seria uma grande contradição e com certeza a história, como a escritura, relataria ali uma grande controvérsia, ali um grande conflito sobre isso, né? Mas não teve, irmãos. A única controvérsia e conflito que houve foi dos judeus não aceitarem Jesus como o Messias. Então, irmão, tudo está relacionado à pessoa, unicamente à pessoa de Jesus. Está relacionado unicamente ao seu nome. Eusébio, um grande historiador do primeiro século, faz 17 citações em seus trabalhos antes de Nicéia, antes do concílio de Nicéia, que é do ano 321, né? Eusébio cita Mateus 28:19 como: "E de fazer discípulos de todas as nações em meu nome", sem mencionar o comando do batismo da Trindade. História Eclesiástica, página 85. Então tá aí o livro, a capa do livro ao lado, né? Esse livro você pode comprar na publicadora da Assembleia de Deus, outras publicadoras aí. Então Eusébio é um historiador que ele viveu antes do ano 300, antes do concílio de Nicéia. E ele cita várias vezes Mateus 28:19. Então, antes do concílio, o que ele dizia? Ele citava o texto da segunda forma. "E de fazer discípulos a todas as nações em meu nome". Então, ele cita o batismo como sendo unicamente em nome de Jesus. Sétimo aspecto a ser considerado. Os chamados pais da igreja declaram em seus escritos do primeiro século que o livro de Mateus foi escrito em hebraico e não em grego. Olha só, veja só o interessante. Os pais da igreja. Alguns aí estão usando os textos dos pais da igreja para dizer que os discípulos batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Olha o que esses pais da igreja dizem. Irineu, por exemplo. Irineu é do ano 185 depois de Cristo. O livro Contra os Hereges, livro 13, capítulo 1, né? Capítulo 1. Diz que Mateus publicou um evangelho escrito para os hebreus em seu próprio dialeto. Então, o que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que Mateus, ele escreveu o seu livro na língua dos hebreus. Qual era a língua dos hebreus, irmãos? O hebraico. Então, ele escreveu o seu livro em hebraico e não em grego. Vamos aqui ao Eusébio. Eusébio é do ano 325, depois de Cristo. É a História Eclesiástica, aquele mesmo livro que passamos atrás. Livro 3, diz o seguinte, lá na página 24, né? Diz: efetivamente, Mateus primeiramente havia pregado aos hebreus, quando estava a ponto de sair para pregar aos gentios. Entregou por escrito o seu evangelho em sua língua materna, suprindo assim por meio de escrita o que faltava para aqueles que estavam longe. O que Eusébio está dizendo aqui? Que Mateus, antes dele ir para os gentios, para pregar para os gentios, ele escreveu o livro de Mateus na sua própria língua. Qual era a língua de Mateus? Era o hebraico. Por quê? Porque ele era hebreu. Epifânio de Salamina, ano 315 a 403 depois de Cristo, diz o seguinte: Mateus escreveu seu evangelho na língua hebreia,
Então, irmãos, nós temos 3 testemunhos históricos que diz que Mateus escreveu o seu livro em hebraico e não em grego. Então, até os teólogos hoje, os estudiosos, eles confirmam isso, que no Novo Testamento, Mateus, o livro de Mateus, é o único livro escrito em hebraico. O restante todo em grego, mas Mateus é o único escrito em hebraico. Então, vemos aqui que Mateus ele não foi escrito em grego, mas sim em hebraico. Então, é certo que Mateus 28:19 ele não foi escrito em grego, mas foi escrito na língua hebreia. Aspecto a ser considerado, o 8º, né? Um dos manuscritos em hebraico existente hoje, chamado Shem-Tov, do livro de Mateus, não faz nenhuma referência ao batismo, e muito menos em nome de uma trindade. Então, irmãos, o livro de Mateus, lá no capítulo 28, versículo 19, nem mesmo fala em batismo. Entendeu? Eu li num livro, vai até passar aqui mais na frente, chamado Catequese Renovada. Lá diz que um ponto deveria ser considerado que no original se referia ao verso 18 e ao verso 20. Por que ele estava querendo dizer que o verso 19 não era original? Era justamente por causa disso. Nos manuscritos em hebraico, em Mateus 28:19, você não vê esse texto, esse verso se referindo ao batismo, e muito menos em nome de uma trindade. Então, os manuscritos, hoje existem 3 manuscritos em hebraico. Esse daqui é um deles, o mais conhecido. E ele não faz referência a batismo, muito menos em nome de uma trindade. Vamos ver aqui, ó, o texto de Mateus 28:19 a 20, manuscrito hebraico interlinear com o espanhol. Então aqui está em espanhol. Não sei ler muito bem espanhol, mas os irmãos estão olhando aí, né? Estão vendo aí o que está escrito. Mas tem a tradução aqui embaixo. Tradução para o português do texto de Mateus 28:19, 18, 19 e 20. Do manuscrito hebraico interlinear com o espanhol. Diz o seguinte: Yeshua, que aqui no caso é Yeshu, né? Que é uma forma abreviada lá para o aramaico. A forma abreviada do aramaico. Chama Yeshu. E Yeshua, segundo, chegou até eles e lhes disse: foi-me concedido toda a autoridade no céu e na terra. Ao verso 19: vão vocês, ou ide, né? E guardem eles a estabelecerem todas as palavras que eu ordenei a vocês para sempre. Então aqui somente Jesus apenas dá uma ordem para ir pregar o evangelho, né, e guardar todas as coisas. Não faz nenhum mencionamento sobre batismo. Então, se você vê Mateus 28:19 hoje aí nessas Bíblias, que todas elas hoje, todas as Bíblias que temos hoje, de João Ferreira de Almeida, elas são traduzidas do grego. E lá no grego está dizendo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas como vimos historiadores ali mostrando que Mateus não foi escrito em grego, então temos que se desconsiderar esse texto, como está na nossa Bíblia. Por quê? Porque foi traduzido do grego e não do hebraico. Se fosse traduzido do hebraico, ele não fazia menção em batismo. Ou o texto seria assim: ide por todas as nações pregar o evangelho em meu nome. O texto seria assim, por quê? Porque conciliaria com Marcos 16 e com Lucas 24, que Jesus manda ali batizar e pregar, fazer outras coisas em seu nome. Então o texto de Mateus, se fosse posto hoje nas escrituras de forma mais original possível, considerando a história, seria: ide por todas as nações, fazer discípulos em meu nome. É por isso que Eusébio, antes do concílio de Nicéia, fazia essa citação, que era para conciliar com o restante dos outros livros, que era Marcos e Lucas, né? Mas não, hoje, pelo contrário, temos aí, né, texto de Mateus 28:19, não mais traduzido do hebraico, mas do grego. Mas graças ao Eterno, né, hoje temos algumas Bíblias, hoje apareceram algumas Bíblias, como a Imaculada Escritura, a Peshitta em português, né, e outras Bíblias aí, que já trazem
o texto de Mateus 28:19, como está de acordo, né? Não como está lá no hebraico, né? Também não está como está no hebraico, mas com conciliação de Lucas e Marcos. Mas a verdadeira tradução, se formos fazer hoje a verdadeira tradução para o texto de Mateus 28:19, seria desta forma aqui, ó. Vão vocês, né? Somente isso. Vão vocês. Nada de batizar, nenhuma menção sobre batizar, e muito menos no nome de uma trindade. Então vamos seguir em frente. Nono aspecto, né, ser considerado. A Bíblia de Jerusalém diz, olha o que diz a Bíblia de Jerusalém lá no rodapé sobre Mateus 28:19. Sabe-se que o livro dos Atos fala em batizar no nome de Jesus, conforme Atos 19:5, que eu botei aqui mas é 19:5 e 2:38. Mais tarde deve ter sido estabelecida a associação do batizar as três pessoas da Trindade. Nota do rodapé sobre Mateus 28:19. Então o que a Bíblia de Jerusalém está dizendo aqui? Que a igreja primitiva ela batizava somente em nome de Jesus, mas que depois foi estabelecido batizar em nome de três pessoas da Trindade. Então vemos aqui algumas declarações, vamos ver algumas declarações da própria Igreja Católica, porque a Bíblia de Jerusalém ela é uma publicação da Igreja Católica, né? É uma publicação da Igreja Católica. Então, assim como a Igreja Católica ela declara na mudança do sábado para o domingo, em documentos antigos, em alguns documentos, assim também ela fez em relação ao batismo em nome de Jesus. E aqui vamos ver algumas considerações, vamos ver aqui algumas declarações da Igreja Católica, da Igreja Romana, como sendo autora destas adulterações, da adulteração desse texto, né? Aqui é o livro que eu falei, né? O livro Catequese Renovada. Se vocês puderem comprar esse livro, não sei se ainda tem na internet, eu comprei já uns 3 na internet. Esse livro é muito bom, ele fala categoricamente, fala ali claramente que a Igreja Católica, a Igreja Romana, durante ali a tradução, fez mudança do texto de Mateus 28:19. Olha o que diz lá. O livro católico, Catequese Renovada, declara: foi com o decorrer dos tempos que o batismo em nome de Jesus se tornou o batismo em nome da Trindade. Catequese Renovada, página 247. Então, irmãos, está bem claro aqui, ó. A declaração é bem clara, onde eles dizem que foi com o decorrer do tempo que eles mudaram o batismo em nome de Jesus, que a igreja primitiva usava, e passou a batizar em nome de uma Trindade. Vamos ver aqui mais declaração. Esse livro aqui é interessante. Esse livro aqui é do Papa É do Papa Bento XVI, né? Que foi lançado, me parece que em 2005. Olha o que diz lá. O Papa Bento XVI afirma que o texto de Mateus 28:19, reformulado na cidade de Roma. Então o Papa está declarando aqui que esse texto de Mateus 29 ele foi reformulado, foi reescrito, né, na cidade de Roma, ou seja, pela Igreja Romana. A forma básica do nosso símbolo apostólico cristalizou-se no correr do 2º e 3º século, em anexo com o rito batismal. Trata-se originalmente de uma fórmula nascida na cidade de Roma. Introdução ao Cristianismo é o nome do livro, página 82 e 83. Essa mesma coisa que ele está falando aqui, irmãos, você vai encontrar lá nesse livro aqui, ó. Você vai encontrar nesse livro aqui que ele fala que no 2º século, quando o livro de Mateus foi redigitado, porque lá era em hebraico. Quando ele foi redigido do grego para nós, para chegar até a nossa língua, ele passou a não ser mais o batismo em nome de Jesus, mas passou a ser em nome de uma Trindade. E aqui esse livro também ele fala isso, né? Ele declara que isso aconteceu a partir do 2º século, entre o 2º e o 3º século, que aconteceu isso. É a mesma coisa que está sendo afirmada pelo Papa Bento XVI. 12º aspecto a ser considerado, né? As enciclopédias declaram que a igreja primitiva batizava em nome de Jesus e que este batismo foi mudado com o decorrer do tempo.
Então, não somente o livro católico, a Igreja Católica Romana, declara que o batismo em nome de Jesus foi mudado para o batismo em nome da Trindade, mas também as enciclopédias falam isso. A Enciclopédia Britânica, segundo 11ª edição, volume 3, lá na página 365 e 366, diz o seguinte: a fórmula batismal foi mudada do nome de Jesus para as palavras Pai, Filho e Espírito Santo, pela Igreja Católica no segundo século. Volume 3, página 82. Diz o seguinte: sempre nas fontes antigas, menciona que o batismo era em nome de Jesus. Então a Enciclopédia Britânica está dizendo que o batismo era em nome de Jesus e que a Igreja Romana mudou para o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? A Enciclopédia da Religião, Canon, página 53, diz o seguinte: a religião primitiva sempre batizava em nome do Senhor Jesus, até o desenvolvimento da doutrina da Trindade no segundo século. Então, quando desenvolveram ali a doutrina da Trindade, também passaram a batizar nessa doutrina. Né? Então, vemos a Igreja Romana e a história comprovando e declarando que o batismo foi mudado do nome de Jesus para o nome de uma Trindade, né? Para o batismo em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos ver aqui outras considerações. 13º aspecto a ser considerado. Aqui essa imagem aqui é para uma reflexão. Vemos aqui a balança da verdade, né? Vamos pôr aqui a verdade na balança. Então, de um lado temos apenas um verso, que é um batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e do outro lado temos 36 versos em nome de Jesus. Ou seja, não somente o batismo, mas outras coisas sendo feitas em nome de Jesus. Então, vemos aqui o peso das evidências da verdade, né? Onde tem mais peso, né? Qual a verdade, o lado da verdade que tem mais peso. Então vemos que tudo tem que ser em nome de Jesus. É o 14º aspecto, né? Aqui está 13º, mas é 14º aspecto a ser considerado. Quem foi batizado assim na Bíblia? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É uma pergunta, amigos, irmãos, estudiosos das Escrituras, que devemos fazer a nós mesmos. Quem foi batizado assim? O pastor me batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas quem foi batizado assim, como eu? O apóstolo Paulo foi batizado em nome de Jesus e também batizava em nome de Jesus para dar exemplo. Mas você, irmãos, que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, quem nas Escrituras você viu ali de exemplo? Ou uma pessoa que teve como exemplo ali para batizar desta forma? Não temos, irmãos. Porque Jesus mandou curar em seu nome. Então temos exemplo ali de Pedro e outros fazendo esse trabalho, né, curando ali em seu nome. Então, temos uma ordem e temos uma execução da ordem. E aqui em Mateus 20:19 temos uma ordem sem ninguém executar essa ordem. Então, irmãos, caro leitor das Escrituras, você tem que pensar bem, né? Aí fazer essa pergunta a você mesmo. Quem foi batizado assim na Bíblia? Então fica aí para reflexão. Consideração final. Né? Consideração final, Mateus 28:19. O texto que todas as denominações, todas as religiões defendem aí, né, como um batismo. Que diz o seguinte: portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos fazer algumas considerações aqui, irmão. Primeira consideração que vamos fazer aqui. Quem foi batizado desta forma nas Escrituras? Ninguém. Né? Segundo, Pai é nome? Não, Pai não é nome. Filho é nome? Não, Filho não é nome. Espírito Santo? Muito menos. Então, como é, irmãos, que você pode ser batizado em nome do Pai, se Pai não é nome, em nome do Filho e do Espírito Santo? Então, para você ser batizado como está aqui, da forma como Jesus mandou, porque Jesus mandou curar em seu nome. E os discípulos não chegavam lá e diziam assim: em seu nome você está curado. Não. Ele fazia as obras citando o nome de Jesus. Não apenas repetia as palavras que Jesus mandava, mas eles falavam ali o seu nome.
Se Jesus mandava batizar ou mandava curar em seu nome, eles ali então citavam o seu nome. E hoje não, irmãos. Os pastores, nenhum pastor de denominação nenhuma, até agora conseguiu realizar esse texto. Fazer o que esse texto está mandando. Por quê? Porque no batismo, você não vê o pastor falar o nome do Pai, você não vê o pastor falar o nome do Filho, você não vê o pastor falar o nome do Espírito Santo. O que é que você vê e o que é que você ouve? É o pastor apenas repetir aquilo que está em Mateus 28:19. Que supostamente, como vimos, né, supostamente Jesus falou. Que na verdade Jesus não falou isso. Como vimos em algumas provas históricas e algumas considerações bíblicas, né, como vimos no estudo aqui. Então, como é que o pastor vai batizar as pessoas em nomes que não existem? Um nome que não existe. Como assim, irmão? O nome do Pai, como é o nome do Pai? É Javé, né? Ou Yavé, Javé. Qual é o nome do Filho? Em hebraico, Yeshua. Em português, Jesus. E o nome do Espírito Santo? Aí, meu irmão, teólogo nenhum, estudioso nenhum da Bíblia tem a coragem, ele pode ter até a coragem, mas a sinceridade de dizer que Espírito Santo é nome, isso ele não tem. Por quê? Porque Espírito não é nome. Espírito é um substantivo neutro no hebraico. E santo é um adjetivo. Então, Espírito Santo, ele é um espírito que é santo. É apenas está dizendo isso. Espírito Santo. Eu podia dizer sábado santo. Eu estou falando o nome? Não, eu estou dizendo que o sábado é santo. Então, quando eu digo Espírito Santo, eu estou dizendo que o Espírito é santo. Então, Espírito Santo não é nome. Aí vem a pergunta. Como batizar uma pessoa desta forma? Em nome do Espírito Santo. Se Espírito Santo não é nome, se ele não tem nome, né? Então, irmãos, pastor nenhum cumpre essa fórmula. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, você nunca vai poder me responder essa pergunta que eu vou fazer agora. Em nome de quem, irmão, você foi batizado? Você vai me responder em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Porque se você responder, eu vou perguntar para você. Pai é nome? Você vai dizer que não. Filho é nome? Não. Então, como é que você vai dizer que foi batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se Pai e Filho não é nome? E neste mesmo assunto eu vou fazer a outra pergunta, que vai ser: quando você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o seu pastor citou o nome do Pai, citou o nome do Filho e citou o nome do Espírito Santo? A sua resposta vai ser não. Então, irmão, o seu batismo não é válido. Por quê? Porque se faz uma santa ceia, vamos tomar como exemplo aqui a santa ceia. Se faz uma santa ceia que não tem vinho e que não tem pão, eu posso dizer é uma santa ceia, mesmo que nós fazemos toda a cerimônia? Não. Como você vai fazer uma cerimônia de santa ceia sem o pão e sem o vinho? Não tem como. Então, como você vai fazer um batismo sem o nome? Ou como diz aqui o texto de Mateus, sem os nomes, né? Porque aqui não diz um único nome. Aqui diz o nome do Pai. Uma pessoa, né? Eles têm como uma pessoa. O nome e do Filho, uma segunda pessoa. E do Espírito Santo, uma terceira pessoa. Então, aqueles que creem na Trindade e creem que esse texto aqui é original, eles creem que o batismo tem que ser em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles mesmos nunca foram batizados desta forma, porque o pastor apenas repetiu o que supostamente Jesus mandou. Então, irmão, faça uma reflexão na sua vida. Faça uma reflexão sobre essa questão do batismo. Se realmente você foi batizado na verdadeira forma e na verdadeira forma e na verdadeira fórmula. Você foi batizado na verdadeira forma, né? Porque eles batizam na verdadeira forma, mas não usam a verdadeira fórmula, que é batizar unicamente em nome de Jesus. Então, o seu batismo é inválido. Por quê? Porque Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo também não é nome. Então, irmão, se você está convencido, se você está convencido e convertido deste estudo, de que o verdadeiro batismo tem que ser em nome de Jesus,
Então prepare-se, irmãos. Prepare-se para receber o verdadeiro batismo bíblico, que é o batismo unicamente no nome daquele que pode remover os seus pecados, no nome daquele que morreu por você, no nome daquele que pode lhe curar, no nome daquele que pode livrar de todas as coisas, unicamente no nome do Messias, no nome de Jesus. Então, irmão, fica aí nesse estudo para os irmãos analisarem, né, refletir nas vossas vidas, né, refletir aí como durante todo esse tempo, todo esse século, como fomos enganados, né, com uma doutrina baseada em um único texto. Então, quando você é batizado na Trindade, você é revertido da Trindade. Mas quando você é batizado em nome de Jesus, você é revertido de Jesus. E um dia alguém lhe perguntar, irmão, você foi batizado em nome de quem? Aí você pode responder com toda a fé e com todo vigor, em nome de Jesus. Por quê? Porque no seu batismo foi citado o nome dele. E não apenas títulos. Porque títulos não tira pecado de ninguém, não remove o pecado de ninguém, mas unicamente o nome de Jesus. Então chegamos mais um fim desse estudo, né? Os irmãos aí que estão assistindo esse vídeo, colabora aí, se inscrevendo no nosso canal tem aumentado mais, né? Mas se esse estudo trouxe um benefício para você, irmão, você quer compartilhar com alguém, compartilhe aí na internet, compartilhe no Facebook, no WhatsApp, né? Se esse estudo lhe beneficiou, ajude outras pessoas a ser beneficiada. Então, irmão, nós te mostramos aqui nesse estudo foi fundamentos, não foi argumentos, foi fundamentos. E contra fundamentos, irmão, contra fatos, não há argumentos. Então foi baseado na regra bíblica, um pouco aqui, um pouco ali, baseado nas escrituras e também na história. Então, irmãos, não tem como refutar, mas apenas aceitar. Entendeu? Então fiquem todos na paz do nosso Senhor Jesus e compartilhe aí, se inscreva em nosso canal e nos ajude nesse ministério. Tenha uma boa tarde a todos. Tchau.